Até hoje a situação é essa. Já em meados do século XX, o James Burnham escreveu aquele livro sobre a revolução gerencial, falando que, né, que estaria breve e de fato o que ele falou aconteceu, né? Esse momento que quem de fato manda no mundo são os burocratas, os administradores, os gerentes, né? Essas pessoas que detêm essa ciência de administração de um grande número de pessoas. Mas hoje em dia, e tudo bem, esse modo gerencial de lidar com a política, ele de lidar inclusive com empresas e outras aglomerações coordenadas humanas, né? Tem os seus frutos de fato, gerenciou um grande número de pessoas, mas a gente viu também no século XX inteiro como isso pode trazer coisas terríveis, e a gente vive hoje em dia nesse momento em que esse estado gerencial se tornou um estado disfuncional. E não só um estado, esse mundo gerencial, né? O que a gente vê não é só os estados meio perdidos, né, sem saber o que fazer, ou seja, esse conhecimento administrativo gerencial não dá conta mais dos problemas, e aí a esperança é que esses burocratas falíveis, humanos, limitados, sejam em breve substituídos por algoritmos e por inteligência artificial, ou seja, só vai intensificar o processo até levar a uma abolição do humano. E por outro lado, a gente vê isso em empresas também, as empresas cada vez mais funcionais, entre outros motivos, porque a longo prazo, os incentivos do CEO de uma empresa não são os mesmos da própria empresa, né? O CEO, por exemplo, uma coisa que a gente já conversou aqui da outra vez, ele quer maximizar o lucro da empresa a curto prazo para ele melhorar o portfólio dele, ele se aparecer como alguém que consegue dar um lucro a curto prazo, mas esse lucro a curto prazo muitas vezes ele destrói a empresa a longo prazo. O exemplo que eu sempre dou, né? Uma companhia aérea, avião. No começo tem um lanchinho, tem todas as coisas, dá para trocar passagem fácil, todo mundo gosta da empresa porque ela é maravilhosa, confortável e tal. Aí vem um novo CEO que quer mostrar serviço. E aí a empresa já se não consegue mais crescer, já está no crescimento que tinha, e aí para ter um lucro maior ele vai e corta uma coisinha do ano, o lanchinho fica mais simples, né? E aí isso aí economiza milhões no ano lá, e aí ele mostra no relatório anual que ele economizou milhões. No outro ano ele precisa economizar novos milhões para continuar mostrando, porque tem sido ele vai cortar mais o lanche, vai diminuir o espaço da cadeira. No terceiro ano vai ter uma coisa pior, no quarto ano vai estar pior ainda. E ele vai estar cada vez trazendo mais lucro para a empresa. Mas vai chegar no quinto ano, ninguém mais pega avião nessa empresa. Mas aí no quarto ano ele já saiu, porque ele trouxe milhões de lucro para a empresa de avião, já foi contratado para uma outra empresa para fazer a mesma coisa, e a empresa vai procurar que a culpa fica sendo do próximo administrador, que pegou a empresa totalmente maximizada. Mas essa maximização é o que levou à ruína. Isso aí, esse exemplo que eu dei da companhia de avião vale para o Estado, para o gerenciamento estatal e vale para todas as coisas. A gente vive nesse mundo da maximização aí de coisas que a gente consegue mensurar, que acabam matando esses conglomerados de ação coordenada humana, essas instituições. Então a gente chegou nesse momento que esse mundo gerencial basicamente deu tudo que ele tinha para dar, e agora ele vive dessa maximização que acaba matando todas as coisas no longo prazo. A gente chegou no longo prazo, a gente está pagando essa conta, e a gente vê que de fato hoje em dia todas as instituições da nossa cultura, e não falando só do Brasil, estou falando do mundo todo, são disfuncionais. A gente não consegue apontar uma, né? A coisa que era mais poderosa e eficiente do mundo na segunda metade do século XX, o exército americano, não consegue, pacificou o Japão pós-guerra, não conseguiu em 10 anos pacificar o Afeganistão ou ocidentalizar o Afeganistão do jeito que eles queriam. Aquilo lá era um monte de relatório para a superior, que a hora que eles saíram deu 15 minutos, mas foi tudo dominado, né? Ou seja, um nível de ineficiência de uma instituição que era tida como a grande força, o grande poder do Ocidente. Isso só para dar um exemplo, tem todos os outros, né? É interessante, outro dia eu estava conversando num lugar que estava me contando um pouco que até o jogo do bicho está disfuncional agora. Eu falei, nossa, tudo está disfuncional, né? Até aquilo que é meio contravenção também entrou num sistema gerencial disfuncional. Mas é por isso, é porque esse mundo gerencial ele agora está pagando a conta desse modo de funcionamento, né? E a tecnocracia também.
A gente, hoje em dia, na política, no Ocidente todo, a gente vive nessa oscilação de duas propostas, né? Uma de maior planificação estatal, que são as posições à esquerda, e a outra de uma tecnocracia, de um gerenciamento a partir de dados, né? E todos os dois lados são, por um lado, boas ideias, né? Tem muita coisa que o Estado faz melhor e tem muita coisa que essa democracia, que esse estudo de dados faz. Mas todos eles dão errado. Aí vai revezando. Um deu errado, aí volta pro outro. Aí o outro deu errado, aí volta naquele outro de novo. E vai revezando assim, quando na verdade o problema é justamente essa ideia de uma tecnocracia, de uma centralização e a ideia de que a política pode prescindir da virtude e da sabedoria prática, da phronesis. Essa coisa dos dados, isso é muito interessante. Essa tecnocracia baseada em dados leva até coisas que a gente pode ouvir ou chorar. Aquele famoso clássico que o Michael Sandel conta em vários momentos, que na República Tcheca estavam querendo aumentar o imposto sobre cigarro, e aí a Philip Morris fez um estudo mostrando como que o cigarro, na verdade, ajudava o Estado a economizar dinheiro, porque ele matava as pessoas mais rápido, né? E aí, inclusive, fez um cálculo, a vida humana custa, inventaram lá, $20 mil, $30 mil, qualquer preço, né? Você mensurar a vida humana em dinheiro já está errado, né? Mas esse pessoal que baseia tudo em mensuração não tem como não fazer isso. Tem aquele livro também, que já citei aqui na última palestra, que chama Tirania da Métrica, do Jerry Muller. E ele ele vai dando vários exemplos, né, de como quando criam uma mensuração de alguma coisa para aumentar a performance, essa mensuração acaba levando à decadência da prática, né? Então, o grande exemplo são essas provas que fazem para medir a educação de um país. Tal. Isso começou nos Estados Unidos, a educação dos Estados Unidos piorou muito depois que começaram a fazer a prova, e o Enem brasileiro eu nem preciso falar, eu sempre falo, na verdade, que é uma grande catástrofe do ponto de vista administrativo e gerencial, é uma obra de gênio, porque você pega uma prova num país do tamanho continental como o Brasil e não dá tão errado assim, né? Ou seja, é um feito administrativo realmente grande, mas na prática, o que ele queria fazer, né, traz mais prejuízos que benefícios. E é muito engraçado, porque quando eu falo isso com pessoas mais velhas do que eu, todo mundo me xinga, fala, você é louco, o Enem é maravilhoso, integrou o país, é um feito gerencial brilhante e tal. Quando eu falo isso com os meus alunos de faculdade, todos concordam na hora. E por quê? Porque são eles que sentiram o peso de ter a vida decidida em um dia do ano. Um dia que eles podem acordar passando mal, um dia que o ônibus pode estragar, né? Nem a sensibilidade tem o Enem pelo menos 2 vezes por ano. Nos Estados Unidos, o SAT, ele pelo menos tem mais de 1 vez por ano. No Brasil é 1 vez por ano, e aí quem, por algum motivo, não deu certo naquele dia, no mínimo perdeu um ano, né? Sem contar que você cria um sistema que um burocrata em Brasília vai decidir a educação toda do país, um país desse tamanho, que devia ter uma diversidade, né, pela própria diversidade das regiões, fica mais ou menos centralizado, porque o Enem é centralizado. Você dá o poder para um grupo político que está no poder e para a pessoa que foi nomeada para decidir toda o que vai ser estudado no segundo grau, pelo menos. Né? E mais ainda, assim, aquilo que é mensurado nessa prova é a única coisa que vai importar de fato no sistema educacional, né? Então, tem isso também. A hora que você faz uma prova para avaliar a qualidade da educação, o objetivo daquela instituição educacional é passar na prova. E não mais o objetivo que existia desde o começo, que era educar segundo os parâmetros que foram decididos, né? Mas passar naquela mensuração. Outro exemplo que eu dou também, que o Jerry Miller dá, que começaram a fazer um ranking lá nos Estados Unidos em algum momento, acho que foi nos Estados Unidos, dos cardiologistas que faziam operação do coração e mostrar assim, aqueles em que durante a operação as pessoas morriam menos, né? Para ver quem eram os melhores, aí todo mundo ia dos que morriam menos, claro, né? É óbvio. Só que aconteceu, os cirurgiões começaram a dispensar os casos mais difíceis, porque eles, né, tinham mais chance de morrer. E aí você pega só caso fácil, aí ninguém morre, fala, esse cara é o melhor. E a pessoa que pegou os casos difíceis, que é onde a verdadeira habilidade, virtude do cirurgião valeria a pena, esses aí, eles, né, era só quem estava em provocação, ou era corajoso, e aí ia ter
seria penalizado como estando num ranking pior. Então, essa questão da mensuração, eu não estou falando que a mensuração, que esse aparato, essa sabedoria técnica não é importante. Eu estou falando que quando ela vira a única coisa, ela traz resultados desastrosos. E é o que a gente está vendo. Eu acho que essa é a fonte desses grandes problemas políticos que a gente está vendo aqui no mundo inteiro, né? Como eu falei, a esperança das pessoas é que apareçam melhores administradores burocratas que não são mais humanos, que são inteligência artificial. Mas isso aí é realizar o objetivo do Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro 1, né? No 2 não, no 2 ele é contra. Até ele é contra, mas no 1, que é a abolição do humano mesmo, para usar a expressão do C.S. Lewis aqui, né? A gente ser governado por máquinas. Então, contra isso, o que deve ser feito é essa recuperação do humano e do que a gente tem de mais humano. Como Aristóteles sempre falou, que nos diferencia dos outros animais é que nós somos seres racionais. Uma razão que não é só pura teórica, mas que é uma razão prática também, né? Nós somos seres que lidamos com as questões práticas da vida de uma maneira racional. E isso é a Afrones. Isso é sabedoria prática. E para falar sobre o que é sabedoria prática, eu queria então pensar em alguns princípios. O primeiro deles é que a Afrônesis, ela é uma sabedoria do concreto. Ou seja, ela não é uma teoria que vai resolver todos os problemas humanos, porque isso é impossível. A condição humana ela é complexa demais para ser esgotada num recorte abstrato do real. Ou seja, em uma doutrina filosófica. Isso não quer dizer que ela é antiteórica ou antifilosófica. Uma pessoa sábia, ela encontrou princípios verdadeiros. Platão, inclusive, olhando para os grandes mestres de sabedoria prática do século anterior a ele, que eram os sofistas, viu que essa busca por uma sabedoria só humana podia cair facilmente no relativismo, como os sofistas caíram, né? Então, tem princípios que governam as coisas. A realidade, ela existe a natureza das coisas, né? Mas a hora que as coisas vão para o concreto, elas se tornam complexas demais para serem esgotadas numa teoria.